Muito obrigada, Xavier, por esta apresentação maravilhosa. Vamos abrir o painel. Está com a gente Marcela Alcina, da Argentina. Marcela vive com HIV já faz 30 anos, 25 deles ela tem se dedicado ao ativismo, fundadora da Rede Bonaerense de Pessoas com HIV na Argentina e no âmbito regional. Coordena por 10 anos o Movimento Latino-Americano e do Caribe de Mulheres Positivas. Agora faz parte da equipe e assessora. Também está com a gente Maria Luísa Esquivel, Maria Lucila Esquivel, me corrijo. Quem a conhecemos é Lucy. Ela é fundadora e presidenta atual das Unidas na Esperança, uma associação de trabalhadores sexuais do Paraguai. E, além disso, faz parte do diretório da rede Retresex, sendo responsável pela Secretaria de Formação e Treinamento da rede. Sejam bem-vindas. Gostaria de abrir um bate-papo por conta da apresentação compartilhada por Javier e fazer a seguinte pergunta: como é que foram que estas barreiras estruturais que ficaram evidentes no marco da pandemia da Covid afetou particularmente as suas comunidades e o que fizeram as suas organizações para dar resposta a isso? Marcela, tudo bem? Agradeço. Um prazer estar aqui com todos. Obrigada pelo convite. E para continuar colocando o tema na pauta, a Covid veio para trazer uma fragilidade ao sistema de saúde que parecia ter sido esquecido, parecia que estava tudo resolvido através das políticas públicas. E quando a Covid chegou, se observou esta fragilidade presente no sistema de saúde. Das organizações da sociedade civil, nós tivemos ações rápidas para problemas urgentes, coisas que não aconteceram por parte dos próprios sistemas como resposta. Um dos pontos mais fortes observados e que, sem dúvida alguma, quero colocar aqui, porque parece ser uma coisa bem simples, mas, na verdade, traz um problema muito grave, e é a desarticulação dos programas. Quando a Covid atravessa os sistemas de defensologia, as pessoas ficaram espalhadas, sem saber para onde ir, o que fazer, e ninguém tinha resposta. Foram muito mais rápidas as estratégias que nós tomamos como sociedade civil para ver como entregar os medicamentos. O que acontecia? Nós chegamos adiante uma estratégia chamada voluntariado pelas Américas. Um dos pontos era como ter acesso ao tratamento. O que está acontecendo com você na questão social e qual é a contenção? Porque muitas pessoas moravam sozinhas, estavam sozinhas, não tinham aonde recorrer e que para que recebam resposta, mais da metade das pessoas sabem o que pediam, alimento, nem sequer estavam pedindo tratamento. Isso aponta a desigualdade social existente na América Latina e no Caribe, essa desigualdade que parece não ser vista, enxergada, essa discriminação, que quando a gente tinha que pedir alimento, tínhamos que colocar se tinha HIV ou não, muitas questões que fomos observando na sociedade civil, tentando dar uma resposta com os próprios programas. Então, acho que a Covid foi uma grande chance para ver uma realidade que estava oculta. E é isso que devemos saber. Esta realidade deve ser desmembrada para ter realmente. Quando falamos em saúde integral, não existe integralidade, que acho que não existe para mim. Há muitos discursos, muitos programas, muita coisa escrita, mas na hora da verdade, na hora H, a saúde integral não existe. Programas de saúde sexual e reprodutiva que não respondiam, companheiras com câncer que não sabiam onde receber quimioterapia, programas que tinham a ver com hepatite que estavam desintegrados. E, obviamente, a remoção ou a interrupção dos medicamentos antirretrovirais. Uma coisa tão básica ficou desintegrada. Então, muita coisa por fazer ainda. Bom, obrigada, Marcela Lucy. Como foi no Paraguai, na sua organização? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. Muito boa tarde para todas, todos, todas. Dizer que estamos num fórum
de estigma e de discriminação. As minhas colegas ou companheiras não podem estar aqui, pois tiveram problemas com o link, parece. Então, em primeiro lugar, queria comentar isso. Segundo, dizer que a pandemia, sem dúvida, veio para fazer ou tornar visíveis muitas denúncias que vínhamos fazendo como trabalhadoras sexuais e também para visibilizar mais uma vez a ausência do Estado na vida das trabalhadoras sexuais e que a pandemia do estigma e da discriminação é uma das pandemias maiores da nossa vida, até bem antes do HIV aparecer e da Covid surgir. A ajuda social jamais chegou para nossas companheiras, elas nunca receberam o fato de ficar em casa para as trabalhadoras sexuais. Isso foi um problema, porque a partir de então a polícia começou a exercer força, pressão sobre a gente. Não foi impossível que trabalhássemos. Muitas das minhas companheiras hoje estejam sem teto, sem um lugar onde morar. A única ajuda recebida foi através de nós mesmas, através de organizações amigas, parceiras e também da rede Tracer, que realocou recursos para a compra de artigos de primeira necessidade, alimento, e assim é que ajudamos as nossas companheiras, mas do Estado, do governo, não chegou ajuda alguma, incluindo a questão da máscara, outros elementos de uso para se proteger e seguir esse protocolo dado pelo governo. Foi um aprendizado realmente tudo isso, bastante grande para as trabalhadoras sexuais, porque nós podemos enxergar a nossa força para ajudar as nossas companheiras. Em toda a América Latina, a rede Trazer se movimentou, as companheiras do Paraguai prestaram essa ajuda comunitária. Muito obrigada, Lucy. Javier colocou alguns desafios com relação ao futuro, algumas ações nas quais devemos pensar. A Covid, como comentava a Marcela, desarticulou os sistemas de saúde, retirou orçamentos para dar resposta ao HIV, bem como a outras questões de saúde, para alocá-los na questão da Covid. E alguns países ainda estão vendo como foi diminuindo essa alocação de recursos. Então, o que vocês comentariam? O que deve ser feito a fim de avançar ou retomar essa resposta para o HIV? Pensar também na eliminação do estigma e da discriminação para as comunidades mais acometidas. Marcela? Na verdade, como sociedade civil, temos mais uma vez que rearmar. Está me ouvindo? Porque a minha internet está um pouquinho ruim. Como sociedade civil, mais uma vez, devemos fazer novamente uma resposta, que as organizações da sociedade civil sejamos o centro para dizer como redirecionar os próprios estados, que acho que estão desarticulados, sem recursos, sem resposta para o estigma e a discriminação, que está sendo cada vez mais alto nas comunidades. A Covid veio para apontar mais uma vez isso que já estava sendo observado na região e que estávamos sentindo, o estigma e a discriminação, né? Eu quero retomar a questão que comentou Javier com da vacinação. Aqui na Argentina e também em outros países da região, observamos que deve ter diagnóstico positivo para ser considerado ser grupo vulnerável. Coisas que pensávamos que estavam resolvidas aparecem mais uma vez no tapete. Então, entender que a resposta deve ser integrada,
falar de integralidade num sistema de saúde que, claro, sabemos, todos os que estamos aqui, que não tem a ver apenas com a entrega de medicamentos, a articulação dos programas, a resposta unificada dos programas. É incrível que depois de 40 anos do HIV não se conheça o programa de saúde reprodutiva, por exemplo, sexualidade com os programas para HIV, apenas para mencionar um exemplo. Há fragilidade no sistema de saúde e devemos ver e colocar o foco nela e devemos falar, porque na verdade a resposta não vai funcionar sem articulação, sem recursos, sem políticas conjuntas entre a sociedade civil e entre os programas. Muito obrigada, Marcela. Lúcia, escutamos você. Para nós, o grande desafio continua sendo a regulação do nosso trabalho. Enquanto não formos vistas como sujeitas de direito, nenhuma política pública está criada ou é criada para as trabalhadoras sexuais. Precisamos urgentemente de lei de trabalho sexual, precisamos urgentemente que sejam revisadas as normativas que prejudicam os nossos direitos, violam os nossos direitos, que deixem de nos olhar como veículos de infecção, e sim como mulheres com direitos, sujeitas de direito. Eu acho que está na hora de que os estados, que a sociedade toda perceba que somos mulheres, que definitivamente não estamos pedindo que sejamos aprovados por eles, por elas. Simplesmente queremos o respeito da nossa escolha de exercer trabalho sexual. Muito obrigada, Lucy, Javier. Activas tu micrófono, por favor. Gracias. Quería hacer una rápida reflexión, sobre todo porque yo ya hablé demasiado. Queria fazer uma rápida reflexão para poder deixar tempo para os comentários das colegas. Não devemos subestimar que a crise da Covid em 20 meses tem mostrado que se vê atravessado por uma questão de classe, de acesso aos recursos, acesso a muitas coisas. Na mídia tinha um discurso sobre a telemedicina, os meninos que iam à escola nos computadores, isso era uma minoria na Argentina e no México. É uma falta de igualdade. Falar em telemedicina, teletrabalho, é para uma minoria que também somos nós que fazemos um movimento, as organizações da sociedade civil, não somos culpados, mas devemos lembrar, sim, a primeira lição aprendida é que, como disse a Lúcia, há muitos trabalhadores precários que ficaram na rua sem trabalho, foram demitidos, mas o melhor conhecimento houve uma dupla vulnerabilização. E é necessário dizer aos ministros do Trabalho e da Saúde que não podíamos falar em dar um subsídio às trabalhadoras sexuais. Então, a desigualdade é transversal e é isso que devemos conseguir como meta para 2025, em 4 anos e meio, daqui a 4 anos e meio. E é a parte mais difícil, é muito mais difícil que uma vacina para HIV. E o custo da oportunidade, quando a pandemia terminar, porque a gente fala em passado, e na verdade a gente está no meio da pandemia, provavelmente aqui no Sul tenhamos férias por uma questão do calor, a vacinação, mas vemos que no Norte está chegando uma nova onda e nós perdemos em área de prevenção, tratamento, e as pessoas morreram por complicações ligadas à AIDS também. E é necessário reconhecer e exigir dos governos a importância que tem, que quando o sistema público falhou, funcionaram os sistemas comunitários. E os blocos do sistema de saúde resiliente incluem o sistema comunitário. E agora nós temos a possibilidade de dizer é necessário investir nos sistemas comunitários, em HIV, AIDS e em outras áreas da saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, Xavier. Efetivamente, também a pandemia em alguns países tem
saído da agenda o fortalecimento do sistema de saúde, a contratação com o Estado, sustentabilidade, todas essas áreas. Mas a sala, a audiência, fala do outro lado da moeda. Por que deixar a sociedade civil essa carga da resposta? E nós devemos exigir aos Estados, o que devemos solicitar aos Estados ou recomendar. Talvez eu trocaria o verbo, em lugar de exigir, fazer com que os Estados cumpram com sua responsabilidade, para que a sociedade civil não seja a única responsável por essas atividades de resposta à emergência. Lúcia, agora começamos por você. Sim. Concordamos em que é necessário exigir a todos os nossos governos da América Latina que seja cumprido tudo onde há uma dívida. Mas eu posso falar do Paraguai. Nós temos um Estado que é duplamente hipócrita, com uma carga moral definitivamente enorme. Hoje nós não somos reconhecidos como sujeitos de direito, não somente as trabalhadoras sexuais, todas as populações. Vejam que Javier falou da vacinação. Se você pensa no trabalho sexual e na exposição que nós temos, deveriam pensar que nós somos uma população muito vulnerável para a contaminação da Covid. E isso não foi levado em consideração. Então, se nós tivéssemos estado nas ruas, cuidando das necessidades, ninguém teria feito. Então, tem um compromisso e tem uma responsabilidade com a gente. Mas, infelizmente, temos um Estado esvaziado, um Estado com uma dupla moral, um Estado que não reconhece, nos invisibiliza, e nós continuaremos na luta. Não podemos parar essa luta, porque é necessário mostrar para todos os governos que essa população existe, que tem necessidades emergentes. E eu me lembro perfeitamente que a Comissão Interamericana, a Anistia Internacional, fazia uma convocação aos governos para que atendessem às nossas necessidades. Companheiras, companheiros, companheiros, ainda não fizeram. Então, está chegando a segunda onda, a terceira onda, e nós continuamos aqui, porque não temos uma resposta. Devemos continuar estando e continuar lutando fortes e fortalecidas. Muito obrigada, Lucy. Marcela, estamos te ouvindo. Na verdade, a gente não pode continuar ouvindo que a Covid seja desculpa para tudo. Não há resposta para a Covid, não há dinheiro por causa da Covid, não há trabalho por causa da Covid, não há educação por causa da Covid. Nós devemos exigir isso. O Estado deve responder como um direito humano com relação ao trabalho, à saúde, à alimentação, aos direitos humanos que todos e todas temos regulamentados nos nossos países. Então, eu acho que esse argumento que colocaram e que continuam colocando deve ser destacado. Existe uma responsabilidade que não é da sociedade civil. A sociedade civil deve exigir o respeito pelos direitos. Não é que nós devamos entregar alimentos. A Covid continuará entre nós e a resposta deve ser do Estado. Um Estado com uma política responsável, com uma estratégia pensada, não com improvisações a cada dia. Nós vemos muitos países que apresentavam soluções montadas no mesmo dia,
Pelo contrário, propostas com educação, com estratégias, com orçamento. Por isso é que nós damos melhores respostas, porque nós analisamos e a experiência nos diz que as estratégias e as respostas devem ser conjuntas, montadas, desenhadas, conforme o que acontece. Os estados ainda não compreenderam isso. Então, é necessário exigir que isso seja realizado, porque isto vai continuar entre nós. E hoje a Argentina está no momento de início das temperaturas mais altas, e eu ainda continuo tendo saudade das companheiras que morreram por causa da Covid. Não podemos parar da luta, devemos exigir os nossos direitos e devemos estar muito atentos e atentas às denúncias, atentos às exigências, atentos a que sejam cumpridos e que não sejam violados os nossos direitos. Nós estamos desenvolvendo uma campanha de violência de gênero. Quantas companheiras sofreram por causa da Covid? Mas isso, a violência contra as companheiras já estava presente. Essa é uma falha da gestão política. Nós devemos exigir que isso se torne política pública, mas com responsabilidade do Estado e não da sociedade civil. Muito obrigada. Muito obrigada, Marcela. Temos ainda 1 minuto e meio, 1 minuto e 20. Vou pedir que imediatamente temos uma sala, um auditório amplo. Então, que ação imediata, que ações deveriam ser realizadas para superar essa situação provocada pela Covid? Eu acho que a ação, e vou tomar algo da ONU AIDS, é colocar a voz da sociedade civil no centro das respostas. Ouvimos muito dizer isso, mas não se faz. Se fôssemos ouvidos, se fossem realizadas políticas públicas a partir da voz da sociedade civil, a partir da experiência da sociedade civil e, sobretudo, a partir das estratégias, tudo seria diferente. Muito obrigada, Márcia. Lucy. Concordo plenamente com o que a Marcela falou. É necessário adotar as medidas propostas pelas sociedades. Todas as estratégias que tiveram impacto foram através das populações chaves, através de nós, através das populações, não somente de trabalhadores e trabalhadoras sexuais, mas também de outros trabalhadores, porque essas é que deram bons resultados. Então, devemos ser ouvidas. Devem ser colocadas em prática todas as lições aprendidas nos últimos tempos. Muito obrigada, Lucy. Não temos mais tempo. Agradeço muito a vocês, a Javier, Lucy e Marcela, por sua disposição e por compartilhar com a gente. Um carinho. Deixa.